Fica melhor, vai ser bem bacana. Já estamos sonhando, eu já posso olhar para o fundo e ver as salas construídas e a gente podendo desfrutar disso também. Amém, gente? Abra suas Bíblias em Atos capítulo 4. Estamos seguindo a série de exposições no livro de Atos, conhecido também como Evangelho do Espírito Santo, ou Atos do Espírito Santo, pela tradição. Mas a igreja deu o nome de Atos dos Apóstolos para o livro. Nós vamos ler a partir do verso 1 até o verso 22 hoje. Vamos dar uma caminhada bacana aí, narrando um pouquinho da história, logo depois da cura daquele aleijado que ficava na porta do templo Formosa, da porta Formosa no templo. Ele estava sempre ali mendigando, e aquela frase que você já deve ter ouvido muitas vezes, que Pedro olha para ele e fala: olhe para nós, não tenho nem prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E aquele homem levantou e já saiu saltando. Alguém que não sabia nem andar já saiu pulando. Então o milagre foi muito notório, e graças a Deus por esse milagre que o Senhor fez ali. Atos capítulo 4, a partir do verso 1, obrigado Jorge. Enquanto falavam ao povo, Pedro e João foram confrontados pelos sacerdotes, pelo capitão da guarda do templo e por alguns saduceus. Verso 2. Os líderes estavam muito perturbados, porque Pedro e João ensinavam ao povo que em Jesus há ressurreição dos mortos. Verso 3. Eles os prenderam, e como já anoitecia, os colocaram na prisão até a manhã seguinte. Verso 4. Muitos que tinham ouvido a mensagem creram, totalizando agora cerca de 5.000 homens. No dia seguinte, o conselho das autoridades e dos líderes do povo de Jerusalém e dos mestres da lei se reuniu em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, e também Caifás, João, Alexandre e outros parentes do sumo sacerdote. Verso 7. Mandaram trazer Pedro e João e os interrogaram: com que poder e em nome de quem vocês fizeram isso? Verso 8. Cheio do Espírito Santo, Pedro lhes respondeu: autoridades e líderes do povo, estamos sendo interrogados hoje porque realizamos uma boa ação em favor de um aleijado, e os senhores querem saber como ele foi curado. Verso 10. Saibam os senhores e todo o povo de Israel que ele foi curado pelo nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos. Verso 11. Pois é a respeito desse Jesus que se diz: a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, se tornou a pedra angular. Verso 12. Não há salvação em nenhum outro, não há nenhum outro nome debaixo do céu em toda a humanidade, por meio do qual devamos ser salvos. Verso 13. Quando os membros do conselho viram a coragem de Pedro e João, ficaram admirados, pois perceberam que eram homens comuns, sem instrução religiosa formal. Reconheceram também que eles haviam estado com Jesus. Verso 14. Não havia nada que pudessem fazer, pois o homem que tinha sido curado estava ali diante deles. Assim, ordenaram que Pedro e João fossem retirados da sala do conselho e começaram ali a discutir entre si. O que faremos com esses homens? Perguntaram uns aos outros. Não podemos negar que eles realizaram um sinal, como todos em Jerusalém, sabe? Verso 17. Mas para evitar que espalhem a mensagem, devemos adverti-los que não falem nesse nome a mais ninguém. Verso 18. Então os chamaram de volta e ordenaram que nunca mais falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Verso 19. Pedro e João, porém, responderam: os senhores acreditam que Deus quer que obedeçamos a vocês e não a Ele? Verso 20. Não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Verso 21. Os membros do conselho fizeram novas ameaças, mas por fim os soltaram. Não sabiam como castigá-lo sem provocar um tumulto, visto que todos louvavam a Deus pelo ocorrido, pois o aleijado que havia sido curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Só até aí. Vamos orar.
Senhor Jesus, muito obrigado. Obrigado pelo privilégio de estarmos reunidos. Obrigado pelo privilégio de termos a sua palavra em mãos. Sabemos que há tanta perseguição em alguns países, mas a sua palavra está nas nossas mãos. E nós podemos agradecer porque temos esse livro tão lindo, esse livro tão especial, esse livro que tanto nos ensina, nos instrui. Obrigado, Senhor, que a sua palavra possa entrar no nosso coração, penetrar a nossa mente e nos convencer daquilo que está errado em nós mesmos. Faz com que isso seja um holofote para que possamos ler a nós mesmos e possamos mudar a mente e o coração se necessário. Pai, eu peço ao Senhor também que cale a voz dos falsos profetas. São tantas pessoas sendo enganadas em falsas igrejas, em falsos testemunhos, em falsos evangelhos. Que em nome de Jesus, Pai, a verdade do evangelho possa entrar em cada mente, em cada coração, e as pessoas vejam e sejam livres. Nós te agradecemos, Pai, e te louvamos em nome de Jesus. Bom, irmãos, o texto conta para nós, no capítulo, até o final do capítulo 3, que esse ex-aleijado que foi curado, ele não saía de perto de Pedro e João. Assim como nós, quando convertemos, não queríamos sair de perto de quem nós amávamos, das pessoas que nos ganharam. Eu lembro que quando Jesus me alcançou e eu me rendi a Ele, eu queria ficar perto das pessoas de Deus. Qualquer oportunidade que tinha, eu confesso para os irmãos que isso, de certa forma, era até uma idolatria no meu coração. Eu queria muito estar perto das pessoas que tinham Deus. Eu queria aprender. Eu me lembro que em algumas ocasiões a gente conheceu ministros de Deus, pessoas de Deus, que cantavam, e para nós que somos músicos, a gente ficava babando. Hoje, se você perguntar para mim, você tem vontade de conhecer alguém? Gente, eu quero conhecer mais de Jesus. E quem Ele quiser colocar na minha frente, eu sei que Deus vai me abençoar, vai abençoar essa pessoa, porque nós partilhamos daquilo que Deus tem nos dado. Eu tenho amigos da indústria farmacêutica ainda, que às vezes me ligam e falam, cara, vamos tomar um café só para conversar, eu quero te ouvir. E lá eu fico falando das coisas que eu estou lendo, das coisas da palavra, do que eu tenho pregado. Outro dia um amigo falou, cara, ora comigo, que eu quero entender isso que você está falando. Eu imagino esse ex-aleijado, desesperado por ficar perto de Pedro, por perto de João, porque o cara nunca andou na vida. E de repente alguém vem e faz algo sobrenatural. Então ele estava muito grato. Ele estava saltitando de alegria. E ele não saía de perto deles. Mas todos estavam atribuindo essa cura aos apóstolos. Como hoje muita gente fica babando ovo em algum pastor, em alguém que ora e Deus fala através da pessoa. Muita gente se perde nisso. Porque Pedro disse já uma vez, duas, e aqui na terceira vez, ele vai dizer, olha, a glória é totalmente de Jesus. E ele confronta esses religiosos, dizendo, olha, vocês mataram Jesus. Mais uma vez, pregando a mensagem do Evangelho. Isso aqui é a mensagem do Evangelho. Você é pecador, e o seu pecado matou Jesus. Mas se você se arrepender, a boa notícia, que é o significado da palavra Evangelho, eu conheci até uma menina que chamava Gospel, que é Evangelho. Eu conheci um pastor que chama Evangelho. É exatamente isso. A boa notícia é que se você se arrepender, ser batizado, você recebe o dom do Espírito Santo e aguarda a vida eterna. Isso é maravilhoso. E quando ele prega essa ressurreição dos mortos, o povo não gostou, não. Eles não gostaram. Por quê? Porque eles achavam que eles eram salvos praticando a lei. Eles achavam que eles eram salvos fazendo tudo certinho. E tem gente que fala assim, olha, eu vou me justificar diante de Deus, eu sou inocente, porque eu estou tentando fazer tudo certo. Deus conhece meu coração. Eu sei que tem gente bem intencionada, que está tentando fazer tudo certo, mas às vezes está fazendo tudo errado. Você conhece alguém assim? Eu conheço. A pessoa está com o coração querendo fazer tudo certo, mas está tudo errado. E agora Pedro olha para eles e fala, vocês precisam se arrepender, se apartar das perversidades. E aí nós entramos no verso 1. Enquanto falavam para o povo, eles foram confrontados pelos sacerdotes, pelo capitão da guarda do templo e por alguns saduceus. Vamos destrinchar esse negócio aqui. Quem são esses personagens? Os sacerdotes eram aqueles que cuidavam do culto,
que cuidavam do templo. A seita que estava ali, os fariseus, os saduceus, todos juntos, mas ele cita em especial os sacerdotes, aqueles que trabalhavam no templo. Aí ele cita o capitão também, o capitão da guarda. Esse capitão da guarda era a pessoa que estava abaixo do sumo sacerdote. Então, é como no exército, tem o cabo e abaixo dele está o soldado. Mas aqui o sumo sacerdote que comandava a religião dos judeus. E o capitão estava ali confrontando eles, ameaçando eles. E alguns saduceus. Quem eram os saduceus? Uma seita do judaísmo que governava Israel. Por que eles governavam Israel? Existiam fariseus e saduceus, que tinham a mente parecida em muitos aspectos. Os fariseus acreditavam na ressurreição, mas os saduceus não acreditavam. E o que Pedro estava pregando? Jesus ressuscitou dos mortos. Isso gerou um conflito, porque os saduceus não acreditavam em ressurreição, não acreditavam em espírito, não acreditavam em anjo. Eles falavam que isso não existia. E quem comandava tudo eram os saduceus. Por quê? A gente ouve falar muito dos fariseus. Os saduceus tinham grana. Os saduceus eram os donos de terra. E até hoje, quem tem dinheiro acaba mandando em muita coisa. Acaba comandando. A gente sabe que é assim. E esses fariseus, saduceus, escribas formavam o sinédrio. O que era o sinédrio? Era um tribunal civil e eclesiástico de 70 juízes. Haviam 70 juízes que sentavam para decidir as questões. E os fariseus eram um povo mais pobre, um povo mais comum. Tanto que os escribas que escreviam faziam parte desse grupo dos fariseus. E a maioria dos sacerdotes saduceus é que comandavam tudo. Então pensa comigo. Chega alguém pregando um negócio, tem um monte de gente vendo um sinal, um milagre. De repente, os caras que pareciam que tinham feito o milagre, eles chegam falando que tem ressurreição. Os saduceus ficaram chateados com isso. E Caifás, que ele vai citar, era membro dos saduceus. E eles eram os poderosos naquele tempo. Mas Pedro e João pregaram abertamente: Cristo ressuscitou dos mortos. E essa é a razão da gente estar reunido aqui. É a razão da igreja reunir. É a ressurreição. Gente, a vida não é só isso aqui. Essa semana a dona Genesi faleceu. A mãe da Eliene, nossa amiga, da Nília, da Gláucia, que é a minha amiga de muitos anos, que trabalha no Unicom. Vó da Lohane, esposa do Mário. Bisavó da Gigi e da Annalise, que estão ali na salinha. E me pediram para levar uma mensagem, e eu falei: gente, olha, a esperança que nós temos é a ressurreição. A mesma coisa que Pedro disse aqui, eu falei: olha, a vida não é só isso aqui. Gente, se a nossa vida fosse só isso aqui, meu irmão falou isso ontem na mensagem deles para os casais. Gente, não é só ficar correndo atrás das coisas, não. Essa vida é muito passageira. Tem gente que corre atrás de dinheiro e esquece de viver o casamento. Corre atrás de sonhos e deixa de ver os filhos crescendo e participar da vida deles. A maior dor do meu coração é pensar um dia que eu possa estar longe, não vendo a criação das minhas meninas. Há uns anos atrás eu decidi mudar de vida por isso. Eu passei mal cantando num evento e eu falei: eu vou começar a fazer atividade física sem parar, porque eu quero ficar saudável, senão eu vou morrer. Eu tenho histórico de gente com hipertensão na minha família, com diabetes. Eu falei: não quero isso, porque eu quero viver esse momento. Mas esse momento é passageiro. Tudo isso aqui vai passar. E eu preciso crer que a vida que eu vou ter depois, que vai ser eterna, vai ser muito melhor. E a nossa esperança está pendurada nisso. Então os saduceus haviam subornado os soldados. Lembra que tinham soldados vigiando o corpo de Jesus? E de repente o corpo desapareceu. Os saduceus foram lá e deram dinheiro para falar assim: ó, fala que roubaram o corpo, furtaram o corpo. Aí vocês não viram, vocês estavam dormindo. Por quê? Como que os soldados romanos, que eram treinados para a guerra, treinados para ficar vigiando, de repente dorme, o corpo desaparece. Jesus ressuscitou. Agora os saduceus sentiam que tinham que tomar providência, porque esses caras estão pregando uma ressurreição, tem muita gente acreditando. Eu preciso resolver esse negócio.
Verso 2. Os líderes estavam muito perturbados, porque Pedro e João ensinavam ao povo que em Jesus há a ressurreição dos mortos. Os saduceus ficaram ressentidos. Essa expressão no grego, muito perturbados, eles ficaram preocupados. Porque pensa comigo, eles pensaram, nós nos livramos de Jesus, matamos aquele cara. Agora esse povo que seguia ele não vai seguir mais. De repente surgem o Champlin, que é o teólogo que deixou os livros mais preciosos, verso a verso. Ele fala assim, olha, de repente surgem 12 homens poderosos. Os 12 apóstolos começaram a fazer sinais, igual Jesus fazia, espalhado. Era um só fazendo milagre. De repente tem 12. Ah, cara, tem alguma coisa errada. Nós temos que fazer alguma coisa. E a igreja cresceu tão rápido, que o texto vai dizer para nós que 5.000 de repente já estavam crendo. Você fala, então esses lugares que tem 5.000 pessoas é gente que crê. Nem sempre. A Bíblia fala que eu tenho que ficar esperto, porque Satanás ele pode enganar até os escolhidos. Fique esperto com as coisas que você ouve, com as coisas que você posta. Está cheio de falso profeta na internet. Ele falou uma coisa boa, mas depois ele falou uma ruim. Gente, é aquela história, né? Rouba, mas faz. De vez em quando tem gente que fala assim, eu voto no político porque ele rouba, mas faz. A versão gospel disso é, fala heresia, mas ganha almas, né? É a mesma coisa. Então você não pode ouvir todo mundo, você tem que ouvir quem prega a Bíblia de maneira coerente. Eu conheci pessoas que pregam um falso evangelho há anos. E muita gente diz assim, nossa, ele fala tão bem. Satanás tem seus milagres também, João Calvino já dizia isso. E agora esses 12 representantes estão pregando para valer. Olha o verso 3. Eles os prenderam e como já anoitecia, colocaram na prisão até a manhã seguinte. Falou, vamos pôr esses caras encarcerados aqui. Esse encarceramento não foi oficial. Porque você vai ver lá na frente que eles são só advertidos e são mandados embora. Igual advertência verbal na escola. Quem já fez coisa errada e tomou advertência aqui? Eu estou com a mão levantada. Uma vez eu tomei uma advertência. Aí essa semana as meninas me perguntaram, por quê? Aí eu contei. Mas elas queriam saber detalhes. Eu falei, não vou contar não. Eu não tenho nenhum orgulho disso. A coisa foi feia. Verso 4. Muitos tinham ouvido a mensagem, creram, totalizando agora cerca de 5.000 homens. Olha como a igreja cresceu rápido. Detalhe, o vocábulo no grego é homem mesmo, masculino. Homem. Não contou as mulheres. Você já reparou que tem muito mais mulher nas coisas de Deus do que homem? Então tinha muita gente. Então os fariseus e os saduceus, eles eram a oposição daquele tempo. Os fariseus, ao longo dos evangelhos, você vai ver que são eles que confrontam Jesus. Por quê? Jesus estava no meio dos pobres. Fariseu era um pouco mais pobre que o povo. Os saduceus tinham posse. Então quem normalmente ia confrontar Jesus eram os fariseus, que estavam ali no meio dos pobres. Era gente mais simples. Mas já na narrativa de Atos, quem confronta são os saduceus, porque agora estão lidando com poder. Os apóstolos foram presos, mas a palavra de Deus não foi impedida de continuar. Isso aqui é maravilhoso. Os apóstolos estavam ali, mas o efeito da palavra no coração estava só crescendo, porque a palavra de Deus verdadeira, ela vai crescendo. Se você não cresceu na fé, é sinal que você não nasceu de novo. Então, mais uma vez, Deus mostrando que a obra é dele. Os apóstolos estão presos, mas o povo continua crendo na mensagem que foi pregada. A mensagem do evangelho foi pregada antes e chegou até a gente. Isso é maravilhoso. Você está aqui hoje porque um dia a mensagem do evangelho foi se espalhando. E louvado seja Deus por isso. Verso 5. No dia seguinte, o conselho das autoridades, dos líderes de Israel, do povo, dos mestres da lei, se reuniu em Jerusalém. Quem eram esses? Saduceus, fariseus e escribas. Verso 6. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, Caifás também, que era sogro dele, João, Alexandre e outros parentes do sacerdote. Anás e Caifás eram considerados sumos sacerdotes, os dois. Quem tinha tirado Caifás do sumo sacerdócio foram os romanos. Então eles não acreditavam que Deus tinha tirado, então ele continuava mandando junto com o genro. Os dois eram sumos sacerdotes.
Esse João, a Bíblia não diz nada sobre ele. Nada, absolutamente. Porque algumas pessoas falam assim, tem pessoas que aparecem na Bíblia, aparecem e desaparecem. Esse João é um. Esse Alexandre era um dos judeus ricos da época. Eram parentes do sacerdote e tinha envolvimento. Gente, olha como isso aqui é um negócio que é a mesma coisa de hoje. Poder, dinheiro e política reunido. Qualquer semelhança é mera coincidência. Poder, dinheiro e política sempre reunido. Mas igreja não pode envolver com política. Igreja que envolve com política e traz isso para o púlpito, para a vida, não é igreja. Não é. Ô pastor, você não pode julgar assim. Todas as vezes que o Estado misturou com a igreja, contaminou. Assim aconteceu com a igreja católica. Que começou tudo certinho e hoje se tornou uma seita. Infelizmente. Verso 7. Mandaram trazer Pedro e João e os interrogaram. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Vocês curaram em nome de quem? De Deus ou do diabo? Vocês curaram pela medicina ou pelas artes mágicas? Eles queriam explicar. Eles sabiam que era pelo nome de Jesus, porque Pedro já tinha falado. Mas eles queriam entender, porque havia muitos bruxos na época, encantadores. Então eles queriam saber se era algo místico. E eles queriam condenar os apóstolos. Por quê? Se alguém dissesse assim, foi bruxaria, Deuteronômio capítulo 13, olha o que a Bíblia diz. Se alguém for pego em práticas de artes mágicas, deve ser apedrejado até a morte. Então eles queriam pegar de alguma forma. Mas aí Pedro mostra para eles quem foi que fez isso. Verso 8. Cheio do Espírito Santo. Essa expressão vai aparecer 5 vezes em Atos. E 3 vezes nos Evangelhos. Cheio do Espírito Santo. Pedro lhes respondeu, autoridades e líderes do povo. Todo mundo parou para ouvir Pedro. Esse texto no grego diz que, inspirado pelo Espírito Santo, naquele momento, ele falou. Por isso que Atos é chamado de Atos do Espírito Santo ou Evangelho do Espírito Santo, pelos teólogos. Verso 9. Estamos sendo interrogados hoje, porque realizamos uma boa ação em favor de um aleijado, e os senhores querem saber como ele foi curado. Pedro não estava confrontando eles, brigando com eles, não. Mas não havia compaixão nenhuma nesses caras. Eles viram aquele homem aleijado sentado na porta do templo, anos. De repente o cara está andando, eles querem saber quem foi que curou. Eles estavam tentando gerar descrédito no milagre. Mas Pedro responde falando do ato benéfico. E ele não atribuía a si, mais uma vez devolvendo a glória para Deus. Tudo de bom que acontece, que Deus usa você, não é você, Zé. É Deus usando você para a glória dele. A glória não é nossa. Aí ele fala, os senhores querem saber como ele foi curado. Essa palavra curado no grego, ela é a mesma palavra salvo. Cura e salvação é a mesma coisa nessa expressão aqui. No verso 12, no verso 9, ele foi curado no corpo. Vocês querem saber como ele foi curado no corpo. No verso 12, ele usa o mesmo vocábulo de curado para salvo, mas ele usa para salvação. A salvação primeiro do corpo físico, depois a salvação da alma. É bacana isso. Esses cruzamentos de palavras no grego é para a gente entender que Deus quer salvar tanto o corpo como a alma. Por isso que o nosso corpo tem que ser oferecido como sacrifício vivo, santo e agradável, como Paulo diz em Romanos 12, capítulo 12, verso 1. Nós precisamos nos oferecer a Deus. Então Pedro diz, quem fez esse milagre foi Jesus. Vocês estão nos interrogando porque nós fizemos algo bom. Gente, eu fico pensando, muitas pessoas falam assim, mas quando a pessoa faz algo no nome de um demônio, de um espírito, as pessoas estão fazendo algo bom. A gente sabe que a motivação é que Deus julga. Porque tem gente que faz algo bom para chamar a atenção, atrair olhares para si. Mas nós precisamos ter obras além da nossa fé. Sabe, eu fico pensando todos os dias como eu posso agir com bondade com pessoas que encontram comigo. E eu acho que a mensagem mais bondosa que nós podemos transmitir é o Evangelho para as pessoas. Para que elas se arrependam e sejam salvas. Eu não sei se você ora e torce para as pessoas da sua família se converterem. Eu todos os dias oro, gente.
Como eu quero ver os meus pais sentados aqui, meus avós não, já morreram, meus sogros, minha sogra sentados aqui, eu ia falar os avós das meninas, meus cunhados, as respectivas esposas, já oro pelas esposas que eles não têm ainda, gente. Eu quero muito vê-los aqui. E eu vou mais longe, eu oro pela minha parentela, nome por nome. Porque eu quero muito que eles sejam salvos. E venha o conhecimento da verdade como Deus quer. Verso 10. Olha o que Pedro responde. Fala, vocês estão reclamando que a gente fez algo bom? Saibam os senhores e todo Israel que ele foi curado pelo nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos. Mais uma vez aprendemos que a glória é de Deus. Pedro podia falar, sabe o que é? Deus me usou, né? Não. Pedro falou, foi Jesus. A glória é dele. E Pedro já preparando as gerações futuras, presta atenção nisso. Esse texto aqui é uma geração, para a geração futura, para a gente pensar o seguinte, Pedro não cura, Maria não cura, o João não cura, o Paulo não cura. Quem cura é Jesus Cristo. Já tentando impedir a idolatria no futuro. Porque tem gente que todo dia fala com a Maria, achando que a Maria está viva. Pastor, mas eu aprendi com a minha mãe, aprendeu errado. Ah, mas eu aprendi com os meus avós, aprendeu errado. Nós também aprendemos errado. Eu e meu irmão cantamos frequentemente numa igreja católica durante anos. Até acontecer alguns problemas lá e a gente sair. Graças a Deus. Que aquela decepção ali trouxe para nós libertação. Então ele fala, aquele que vocês crucificaram. Mais uma vez a mensagem do Evangelho. Eu preciso procurar Cristo no texto o tempo todo. E Pedro está apontando para Cristo o tempo todo apontando para a cruz. O tempo todo. Eles haviam sido presos por pregar isso, mas sem medo eles continuaram a pregar por aqueles que mandaram prender. Espera aí, gente. Tem gente que é amarela nessa hora. Fala o que você falou. Menino mesmo fez um trem errado, você fala de novo. Não fala, porque está com medo. Mas eles falaram. Eu não tenho que ter medo de pregar o Evangelho. Nada pode me parar. E Deus sempre nos dá uma oportunidade de testemunhar, gente. Sempre. Jorge, para mim, 1 Pedro capítulo 3, a partir do verso 13. 1 de Pedro capítulo 3, a partir do verso 13. Presta atenção nesse texto. Como Deus sempre vai nos dar a oportunidade. Pedro está dizendo os sofrimentos, essa carta é maravilhosa. Ele está dizendo os sofrimentos que o cristão vai ter ao longo da vida por servir Jesus. Mas ele fala no verso 13 assim, ó, quem é que desejará lhes fazer mal se vocês estiverem fazendo algo bom? Quando alguém está fazendo algo bom, é muito difícil alguém fazer mal para a pessoa. E Pedro está dizendo, quem que vai desejar fazer mal para você se você estiver fazendo algo bom? Verso 14. Mas ainda que sofram por fazer o que é certo, isso aqui o cristão sempre vai sofrer. Porque ele vai bater de frente com a família, ele vai ter problema com os parentes, ele vai ter problema com amigos, ele vai ter problema com todo mundo se ele quiser fazer o que é certo. Mas ainda que sofram por fazer o que é certo, vocês serão abençoados. Isso é maravilhoso. Por que você vai ser abençoado? Porque você vai ter certeza que Deus está com você. Quando você está fazendo o que é certo, você tem certeza que Deus está com você. Mas quando você está fazendo o que está errado, aí você fica procurando resposta e procurando gente que te avalize. O cara está traindo a mulher, aí ele vai falar com o amigo, cara, ó, traí minha mulher. Aí o amigo vai falar assim, cara, é assim mesmo, a gente é fraco. A gente está sempre procurando uma alternativa para justificar o que nós estamos fazendo de errado. Portanto, não se preocupe, não tenham medo de ameaças. Pedro e João estavam sendo ameaçados. Pedro escreveu essa carta depois, porque ele sofreu essas ameaças no início da igreja. Verso 15. E para mim é o verso mais lindo da carta. Em vez disso, consagrem a Cristo como Senhor da sua vida. Se você não fez isso até hoje, você tem que fazer. Senhor, eu quero me consagrar ao Senhor, eu quero que o Senhor seja o Senhor da minha vida. Como a gente já cantou muito, Senhor da minha vida, Senhor do meu coração. Eu preciso fazer isso. Aí olha a sequência do verso. E, vírgula, se alguém lhes perguntar a respeito da sua esperança, estejam sempre preparados para explicá-la. Você tem que estar com o Evangelho na ponta da língua para explicar para as pessoas. Verso 16 e o último dessa parte. Façam-no, porém, de modo amável,
que alguém vem falar da esperança, tem gente que prega assim, vocês vão tudo para o inferno, e não fala que tem além disso. Eu preguei assim muitas vezes. Ah, está fazendo errado, vai para o inferno. Espera aí, você precisa falar para a pessoa, se você quiser ir para o inferno, continue nesse caminho, mas se não quiser, tem uma boa notícia para você. Jesus perdoa pecados. Amém, gente? É isso que eu preciso entender, eu tenho que estar sempre pronto para anunciar. Façam-no de modo amável e respeitoso e mantenham sempre a consciência limpa. Essa consciência limpa é a consciência de quem pregou e descansou. Eu avisei. Então, se as pessoas falarem mal de vocês, ficarão envergonhadas, como vocês vivem corretamente em Cristo. Isso é bênção. Então, Deus sempre vai nos dar a oportunidade de pregar a palavra. Eles estavam diante dos religiosos. Eles estavam diante dos sacerdotes. Mas para pregar, eu tenho que ter sempre na ponta da língua, está escrito. Eu não posso falar um negócio que eu acho. Eu não posso ficar inventando igual. Tem muito coach aí falando bobagem. Um coach veio dar uma palestra aqui esses dias. E ele falou assim, você precisa tomar cuidado, porque você vai estar diante daquele que está sentado no trono de marfim. Tem nada de trono de marfim. Trono de marfim quem sentava era Salomão, gente. Salomão morreu. E a Bíblia diz que ele morreu servindo os deuses das esposas dele. O cara tinha 700 esposas. Então está escrito, tem que ser a nossa mensagem. E aí, capítulo 4 de Atos, verso 11. Pedro cita o Salmo 118, verso 22. Ele diz assim, pode pôr Atos 4:11 mesmo, Jorge, por favor. Pois a respeito desse Jesus, que vocês crucificaram, mas Deus ressuscitou, a respeito dele, que se diz, a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, se tornou pedra angular. Esse texto foi traduzido do hebraico para o grego, até chegar na gente. Essa expressão de pedra angular é pedra de cabeça de esquina. O que é essa pedra angular? A gente até canta isso. Essa pedra era um alicerce que sustentava a casa, como o alicerce que hoje faz para a construção. Em Isaías 28:16, ele tem essa citação disso também. Era uma pedra posta no topo, na esquina, como se unisse duas paredes. A gente vai precisar de um negócio assim para poder fechar as salas ali. Uma pedra de esquina era muito importante naqueles dias para as edificações. Não tinha esse negócio de jogar concreto e fazer o alicerce subir, não. Era essa pedra. Então tinha que ser uma pedra forte, usada como ligação ali. Ela tinha, em média, 5,80 metros de comprimento por 2 de espessura. Então era uma pedra muito bem escolhida, porque se ela fosse defeituosa, a casa ia cair. Pedro está dizendo para eles, olha, vocês rejeitaram a pedra, de onde a igreja surge. E tem muita igreja hoje que rejeita a pedra. Cristo não é nem falado lá. O importante lá é louvar, que nós estamos tudo reunidos. O importante é reunir. Não interessa o que a gente fala. Não é. Não é. Essas pedras eram selecionadas para a construção não cair. Assim é com Jesus. Ele é a pedra do edifício. A igreja que não está colocada sobre Cristo, ela não vai para frente. Ela vai para frente levando o povo para o inferno. A igreja depende dele, a salvação depende dele, a igreja é edificada nele. Nossa esperança está nele na ressurreição, a restauração depende dele, então tudo é dele. Mais uma vez, Pedro dizendo, a glória é dele. Verso 12. Antes disso, em Mateus capítulo 21, verso 42, mostra que eles voluntariamente rejeitaram Jesus. Eles rejeitaram a pedra. Pensa comigo. Você chama um engenheiro, chama um arquiteto, fala, ó, vamos fazer um alicerce para construir uma casa. Aí o engenheiro fala assim, olha, precisa ser um bom alicerce, assim, assim. Aí você rejeita. Fala, não quero fazer assim não. Vou construir do meu jeito. Aí quando vem a tempestade, a casa cai. Pedro está dizendo, vocês rejeitaram a pedra. Vocês rejeitaram a Cristo. E tem gente que rejeita Jesus hoje. Rejeita Jesus como? Sendo infiel. Rejeita Jesus como? Sendo mentiroso lá fora. Rejeita Jesus com pornografia no telefone. Rejeita Jesus mentindo para o marido, mentindo para a esposa. Nós falamos muito isso aqui no encontro.
Tem marido e mulher que você nunca sabe quando eles estão dizendo a verdade, porque são dissimulados. Eu conheci uma mulher que ela era dissimulada, completamente doida. Ela falava uma coisa para um, falava para outro. Se você não perguntasse para quem estava ao redor, você acreditava no que ela falava. Muita gente hoje rejeita Jesus. Rejeita fazer o que ele manda. Verso 12. Não há salvação em nenhum outro. Gente, isso aqui é maravilhoso. Esse é o versículo considerado o versículo central de Atos. Não há salvação em nenhum outro. Não há nenhum outro nome debaixo do céu em toda a humanidade por meio do qual devamos ser salvos. Mais uma vez, a salvação não é pelo que você faz, é pelo que Cristo fez. Não há salvação em Maria, não há salvação em Pedro, não há salvação em João. Aí você vai conversar com o católico, ele fala assim, não, mas eu não acho que Maria me salva. Eu só falo com ela. Gente, eu não falo com morto. Isso tem que ficar muito claro. Tinha uma irmã aqui na igreja há muitos anos, que ela tinha muitas estátuas em casa. E nós fomos conversando com ela, com o tempo ela falou assim, eu entendi que eu tenho que jogar esse trem fora. Porque não serve para mim. Se eu sou cristão, eu acredito que Cristo está vivo, ele não está numa estátua. E é isso. Eu não consigo entender, a não ser que a prisão que Satanás põe na mente da pessoa, para ela acreditar que está falando com a pessoa morta e ela está ouvindo. Então salvação é o alvo da existência humana e todos precisam de salvação. E só é salvo quem entende quem está perdido. Eu conheço pessoas que falam assim, eu estou salvo, estou de boa. Mas ele não entende que ele está perdido. É o mesmo que o bombeiro chegar e falar, vou te salvar. Você fala, não quero. Tira a mão de mim. Você está preso nos escombros, no negócio lá. O bombeiro vem para tirar. Você fala, não, tira a mão de mim, cara. Eu não estou perdido, não. Está amarrado. Não quer que ninguém me ajude. É isso. Salvação significa voltar a alma para Deus. E para ter salvação, você tem que ter fé em Jesus. Você vai ver isso em Hebreus capítulo 11, verso 1. Você tem que ter também arrependimento. O salvo, ele é arrependido todos os dias das bobagens que ele faz. Tem que converter. Tem que ter mudança de rota. Estava fazendo errado indo para cá, agora vou para lá. Acabou. Eu não posso mais viver do jeito que eu vivia. O marido tratava mal a mulher, ele converteu, agora ele não trata mais. O marido traía a mulher, ele converteu, agora ele não trai mais. O filho desobedecia a mãe, ele não desobedece mais. Ele era um péssimo funcionário, agora ele é um bom funcionário, porque ele sabe que ele está glorificando a Cristo. Isso é conversão. Regeneração, que é o que Jesus fala sobre nascer de novo com Nicodemos em João 3. Tem que ser regenerado. A pessoa regenerada, ela vai mudando cada dia. Santificação, nós precisamos ser cada dia mais santos. A sua boca não pode ser suja, sai xingando todo mundo. Mas quando eu estou lá no trabalho é assim mesmo, eu fico assim, meio descontrolado. Não nasceu de novo, que a sua língua ainda não é crente. Como diria um amigo meu, sua língua não é gospel ainda. Você tem que entender que o salvo, ele é justificado por Deus. Romanos 5:1, justificados, pois pela fé temos paz com Deus. Você era inimigo de Deus, agora a justiça de Deus está sobre você. Quando vier o juízo, Cristo está na sua frente, te justifica. E por último, a glorificação, que é o que vai acontecer quando Cristo voltar. Então o perdão dos pecados é fruto da salvação, não é só confessar. Não, faz assim, eu vou lá na frente, confesso, estou salvo. Não é assim não, gente. O cristão, ele vai caminhando, se transformando em Cristo. Romanos 8:29. Ele diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, verso 28, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porque aqueles que de antemão ele escolheu, ele predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Então, nós fomos chamados para ser como Cristo, e ponto. Verso 13. Obrigado, Jorge. Verso 13 do capítulo 4 de Atos. Quando os membros do conselho viram a coragem de Pedro e João, ficaram admirados, pois perceberam que eles eram homens comuns, sem instrução religiosa formal. Reconheceram que eles também haviam estado com Jesus. Essa intrepidez aqui no grego era uma ousadia do espírito que todos nós temos que ter. Quando o filho sabe que o pai está com ele fica corajoso. Eu não sei se já aconteceu com você, mas você vai no lugar, tem alguém imponente.
Eu lembro que uma vez eu fui entrar no Serra Dourada, tinha um cara lá que ele mandava e desmandava. E eu fiquei lá quase o dia inteiro esperando ele para entrar. A hora que ele chegou, ele falou assim, pode vir. Ninguém me barrou. Falei, enquanto eu estava lá sozinho, ninguém mandou eu entrar. É bom demais quando você sabe que Deus está com você. Esses homens eram incomuns. Na Almeida Revista Atualizada fala que eles eram iletrados. Essa expressão no grego é incapaz de escrever. Como que homens que não conseguem escrever nem falar estão falando dessa forma? E eles falam que eles não tinham instrução religiosa formal, eles não passaram por uma escola rabínica, mas eles falavam como mestres. Eles estavam ali ensinando, cheios do Espírito Santo, e eles ficaram impressionados. E reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Esse verso 13 mexe comigo. Eu te pergunto, seus vizinhos reconhecem que você anda com Jesus? Seus funcionários, as pessoas com quem você encontra, no seu trabalho, elas reconhecem que você anda com Jesus? Essa é uma pergunta que eu tenho que me fazer todo dia. Seus colegas de trabalho, seus pais, você que ainda é filho, não tem sua casa ainda, seus pais reconhecem que você andou com Jesus, que anda com Ele? Verso 14. Mas não havia nada que pudessem fazer, porque o homem que estava curado estava ali com ele. Gente, estava todo mundo assustado. Um aleijado de repente está ali. É o mesmo que você conhecer alguém cego, de repente ele está vendo. Você fala, cara, o que aconteceu? É muito doido isso. O cara estava ali há 40 anos. E Pedro esclarece, foi Jesus que curou esse homem. Mais uma vez, a glória é de Deus. Verso 15. Assim, ordenaram a Pedro e João que eles fossem retirados do conselho para discutir. Eles não sabiam o que eles iam fazer. Tira esses caras da sala, velho. Nós precisamos decidir o que nós vamos fazer com eles. Prenderam eles sem poder, mas prenderam, ouviram a mensagem do Evangelho, reuniram no cantinho. O que nós vamos fazer com eles? Verso 16. O que faremos com esses homens? Perguntavam uns aos outros. Não podemos negar que um grande sinal aconteceu ali. E em Jerusalém toda sabe. Todo mundo viu que o aleijado estava andando, gente. Eles reconheciam que algo sobrenatural aconteceu. E em Jerusalém todo mundo falava disso. Verso 17. Mas para evitar que espalhem sua mensagem, devemos adverti-los que não falem mais nesse nome para ninguém. Quantos de nós fomos coagidos a não pregar? Eu sempre fui convicto que eu tinha que pregar para todo mundo. E eu lembro quando eu entrei na indústria farmacêutica, nos meus primeiros dias de trabalho, eu recebi uma ligação do meu irmão. Eu não sei se ele vai lembrar disso. Eu saí pregando para todo mundo. O povo falava assim, você não vai falar de remédio? Não, eu vou também, lá dentro do consultório, aqui fora é Jesus. E eu falava de Jesus para todo mundo. Eu lembro que eu tive um amigo que falou, rapaz, esse menino é doido. Eu tinha 19 anos. Esse menino é doido, ele sai falando de Jesus para todo mundo. Uma hora o laboratório manda ele embora. Aí meu irmão me ligou com muito carinho. A gente até nessa época não estava tão próximo. Mas ele me ligou e falou, mano, deixa eu te falar um negócio. Vou te dar uma dica, cara. Fica falando de Jesus aí não. Porque o pessoal começa a falar mal de você. Daí a pouco os chefes vão saber, o laboratório não vai gostar. Faz isso não. E eu me lembro que eu respondi para ele assim, ai de mim se eu não pregar o Evangelho. E ele falou, então faz o que você quiser. E eu nunca parei. A médica com quem eu trabalho hoje no Hospital Renascença, no São Lucas, a Luciana, que virou nossa amiga pessoal, hoje também é pediatra das meninas. Apesar de não fazer mais pediatria, ela atende as meninas. Ela é alergista. Ela falou para mim, eu nunca me esqueço quando você entrou na minha sala e começou a falar de Jesus, e eu disse que eu falei de Jesus rasgado, e ela falou, eu também sou crente. E eu falei para ela, pois Deus me chamou para ser pastor, e um dia eu vou largar tudo, e eu vou viver integralmente só para Ele. Eu sei que Ele vai me chamar integralmente. Ela pensou, esse menino é doido. Hoje ela conta essa história. Outras coisas que eu falei para ela também, que ela fez com os pais. Ai de mim se eu não pregar o Evangelho. E normalmente esse freio sempre vem do inimigo, tentando te parar. Mas o cristão tem que ser imparável. O cristão não pode desistir de pregar. Volta e meia tem uma oportunidade que meu sogro gera para a gente. Meu sogro é sensacional, uma pessoa muito boa de conversar. Aí ele vem contando histórias, aí de repente ele fala uma coisa que não está na Bíblia. Aí ele arrumou confusão, porque a hora que ele acaba de falar, não é assim não.
E eu começo a falar para ele tudo de novo que eu já tinha anunciado. Porque eu creio que um dia essa sementinha vai gerar fruto. Assim como meus pais. Às vezes eu acho que eles me acham chato. Às vezes ou todo dia, talvez. Porque eu estou sempre falando, gente, a mensagem do Evangelho, eu quero muito que os meus pais se rendam a Jesus de verdade. Ir numa igreja todo domingo, como eles fazem, não salva. Eles sabem disso, talvez eles estão me ouvindo aqui agora. Verso 18. Então chamaram eles de volta. Ordenaram que nunca mais ensinassem no nome de Jesus. Põe um ponto final nessa missão de vocês. Eles mandaram. Verso 19. Pedro e João, porém, responderam: os senhores acreditam que Deus quer que nós obedeçamos a vocês ou a Deus? Essa é a pergunta. Eu tenho que obedecer a Deus ou aos homens? Aí tem gente que pega esse texto e fala, também agora não vou obedecer nem meu chefe mais. Meu negócio agora é obedecer a Deus. O filho fala, também não vou obedecer minha mãe mais não. A esposa fala assim, também não vou me submeter ao meu marido, porque quem manda sou eu. Deixa eu te falar um negócio. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Aqueles que são leais a Deus, eles são de outro mundo. Presta atenção. Nós somos peregrinos, estamos aqui de passagem. Em Romanos 13, a Bíblia ensina que nós temos que nos submeter às autoridades. Nós temos que cumprir a lei, tem que pagar imposto. Você tem que fazer tudo que a Bíblia diz, mas você tem obrigações aqui na terra que a Bíblia não diz que você tem que fazer. Tem que submeter ao patrão, lógico. Porque por trás de toda autoridade humana, tem a autoridade divina. É isso que Paulo diz aos Romanos no capítulo 13. Toda autoridade é constituída por Deus. Os cristãos devem estar preparados para obedecer, sim. Isso tem que ser fato. Mas tem ocasião que o cristão tem que escolher obedecer ou não. O chefe manda você mentir. Manda você fazer uma coisa errada. Você tem uma empresa, a pessoa fala, me dá uma nota maior ou menor do que você está falando. Não. Não. Quando te pedem para fazer algo errado, quando o marido pede para a esposa fazer algo errado, a gente sempre fala isso. A Bíblia fala que a mulher tem que ser submissa ao homem como ao Senhor. Se o homem, o marido, manda ela fazer uma coisa que é pecado, ela não tem que obedecer ao marido, ela tem que obedecer a Deus e ser santa. Amém, gente? Isso tem que ficar muito claro. Verso 20. Não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Eu não posso deixar de pregar, não posso deixar de servir. Não posso. Deus ordena que o evangelho seja pregado. Verso 21, já estou terminando. Os membros do conselho fizeram novas ameaças. Gente, você não tem que ter medo de ameaça. Pedro disse lá, nós lemos agora há pouco, na primeira epístola, no capítulo 3. Mas por fim soltaram, porque não tinha como prendê-los. Não sabiam como castigá-los sem provocar um tumulto, visto que todo mundo viu o que aconteceu. Verso 22 e último. Pois o aleijado que havia sido curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. O que eu acho bacana nisso aqui, uma pena que a Adri não está aqui. Lucas escreve essa passagem aqui como um prontuário médico, Rose. Ele está escrevendo um prontuário. Ele vai descrevendo o milagre com sinais. É como se ele estivesse escrevendo, olha, tem prova médica, tem prova visível. Fez o exame, estava com doença. Fez o exame depois, não tem doença mais. Com fatos, para todo mundo ver a cura. Quando algo acontece assim, e Deus cura quem Ele quer, o nome dEle é louvado. Então Lucas quer deixar bem claro para os estudiosos que viriam depois, foi o próprio Jesus quem fez uma cura completa nesse homem. Amém. E louvado seja Deus por isso. E eu quero fazer algumas aplicações para a gente terminar. Tu vem vindo aqui, por favor. Primeira delas, eu acho que esse é o ponto principal. As pessoas reconhecem que você anda com Jesus? A sua família vê que você tem atitudes como a dele? Pense aí. Você, esposo, a sua mulher olha para você e ela vê você cada dia mais parecido com Jesus? Ou ela te vê cada dia mais impaciente? Segundo, você obedece a Deus?
A gente tem que submeter as autoridades, mas a gente tem que obedecer a Deus primeiro. A escala da nossa vida, Deus tem que estar em primeiro. Quando você se submete à autoridade que Deus constituiu, você está se submetendo a Deus. Terceiro, Deus sempre vai nos dar a oportunidade de pregar o Evangelho. Eu te pergunto, você está aproveitando as oportunidades? Ah, mas se eu falar para o meu patrão demais, ele vai me mandar embora. Não vai. Porque a mensagem do Evangelho é para quem você se importa. Se um dia uma pessoa falar para você assim, para de falar isso, eu nunca vou me esquecer. Eu tive um amigo que falou para mim, ele era espírita: se você continuar me falando de Bíblia, eu não vou ser mais seu amigo, eu gosto de você. Você é bacana, você é um cara legal. Mas se você continuar, a nossa amizade vai acabar. Eu fiz assim para ele e continuei. Ele se converteu. Com 42 anos teve um infarto e morreu. Eu não vou deixar de pregar. Você não pode deixar de pregar. Eu não vou deixar de falar as verdades da palavra e tentar alertar quem está cego. E quarto e último, não se envergonhe de pregar o Evangelho. O apóstolo Paulo escreve aos Romanos: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro o judeu, depois o grego. Quando ele fala o grego, ele está falando o resto do mundo. Eu não posso ter vergonha de pregar o Evangelho. Eu não posso ter vergonha, e muito pelo contrário, eu preciso ser um evangelho ambulante. Eu vou ficar nervoso? Vou brigar, vou ficar bravo no trânsito, vou às vezes discutir com alguém que eu não vou gostar, ter feito aquilo, vou ficar sem paciência, às vezes vou falar uma coisa sem pensar, mas os cristãos são caracterizados pela atitude de arrependimento depois. Confesso o pecado, deixo o pecado. Todos os dias eu oro para que as minhas meninas nasçam de novo, que aprendam a confessar o pecado e deixar para alcançar misericórdia. E tem dia que elas fazem propositalmente, elas ainda não entendem. Elas são pecadoras muito boas, como nós também. Mas que um dia o Espírito Santo faça isso na vida delas. Que faça na sua dia a dia. Que as pessoas possam ver Cristo nos seus olhos, onde você andar. Amém. Vamos ficar de pé, vamos orar. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Vamos orar. Curva sua cabeça um pouquinho. Senhor Jesus, os apóstolos, as pessoas viam que eles haviam andado com Jesus. Que as pessoas possam ver que nós andamos com o Senhor. Que as pessoas sintam o amor do Senhor através das nossas vidas, nossas atitudes, nossas palavras. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a sair, Senhor, de uma vida que o Senhor não quer que vivamos, para uma vida que o Senhor quer que vivamos. Em nome de Jesus Cristo, transforma a nossa mente e o nosso coração. Que nós possamos experimentar dia a dia aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Obrigado, Senhor. Obrigado por todo o cuidado que o Senhor tem tido. E pedimos ao Senhor em especial, transforma a nossa mente.
Que a nossa mente seja transformada pela sua palavra. Que haja transformação e restauração. Obrigado, Senhor, por tudo. Mas acima de tudo, Senhor, transforma-nos. Sejamos semelhantes a Cristo, transformados, renovados, marcados, redimidos. Muda no nosso coração aquilo que precisa ser mudado. Que no nome de Jesus não tenhamos vergonha nenhuma de pregar o Evangelho, muito pelo contrário. O Senhor derrame sobre nós esse espírito de ousadia. E assim como o apóstolo Pedro, Senhor, sejamos cheios do Espírito Santo em todas as ocasiões que o Senhor nos preparar. Estejamos prontos a apresentar qual é a nossa esperança a todos. Perdoa-nos, Senhor, se tivemos vergonha em algum momento de anunciar a sua mensagem. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Terça-feira é BT, estamos esperando vocês. Você que já fez sua inscrição, não pegou o seu livro, você pode pegar o livro, vai estar ali no cantinho, a Ariane vai entregar para você. E vamos encerrar. Amém, amém, amém. Estende as suas mãos, a palma das suas mãos para cima e vamos orar. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam sempre conosco agora e para todos sempre. Que Deus te abençoe, te dê uma semana maravilhosa. E ligue para alguém que você sabe que está com Covid, com gripe, com dengue. Pergunte se a pessoa precisa de alguma coisa. Ore por essa pessoa. Que o Senhor possa abençoar você, a sua semana. Te dê um domingo especial. Deus abençoe.